Oliver estacionou o carro em frente ao prédio modesto onde vivia com Amanda, após mais um dia exaustivo de trabalho. O céu se tingia de laranja com o pôr do sol, mas a beleza do crepúsculo passava despercebida por ele. O cansaço pesava em seus ombros e sua mente estava cheia de números, relatórios e prazos. Ele vinha se esforçando ao limite para conseguir a tão esperada promoção, acreditando que era para o bem de ambos. Amanda falava com frequência em deixar seu estressante emprego de assistente administrativa e talvez começar uma família. Esse era o sonho compartilhado que os unia desde o dia em que decidiram se casar. Assim que abriu a porta, Oliver foi recebido pelo cheiro de algo assando no forno. Amanda estava na cozinha, com o cabelo preso num coque bagunçado, usando um avental que ele lhe dera no último aniversário de casamento. "Oi, querido", disse ela, sem tirar os olhos do forno, como se cozinhar fosse sua terapia após um longo dia. Ele sorriu, sentindo que aquele simples momento fazia todos os sacrifícios valerem a pena. Mesmo assim, algo dentro dele parecia pesado. Não era apenas cansaço ou a pressão do trabalho. Era aquela sensação incômoda de estar ali, mas, ao mesmo tempo, distante. Nos últimos meses, Oliver passava mais tempo no escritório do que em casa. Suas conversas com Amanda eram rápidas e objetivas, e o tempo que passavam juntos parecia mais um intervalo entre responsabilidades individuais do que verdadeiros momentos de conexão. Ele notou que, enquanto se jogava no sofá com um suspiro pesado, Amanda verificava o celular com frequência, rindo de mensagens sobre as quais ele nunca perguntava. "Você está bem?" Amanda perguntou, colocando o prato na mesa. Ele assentiu, forçando um sorriso. "Só estou cansado." Aquela se tornara sua resposta padrão, mas no fundo, ele temia estar decepcionando-a sem saber exatamente como. Enquanto isso, Amanda parecia ter uma energia que Oliver não conseguia acompanhar. Ela frequentemente contava histórias engraçadas sobre o trabalho, muitas envolvendo Ethan, um novo colega que, segundo ela, tinha um senso de humor afiado. Oliver ouvia passivamente, tentando se concentrar no jantar ou no próximo dia de trabalho. Ele queria acreditar que sua dedicação no escritório compensaria essas lacunas no relacionamento, mas uma parte dele sabia que algo precisava mudar. Certa noite, enquanto lavava a louça após o jantar, ele notou Amanda sorrindo para o celular novamente. "Quem é?" ele perguntou, tentando soar casual. Amanda apenas riu. "É o meu grupo de trabalho. Estão planejando a festa de fim de ano." Oliver murmurou algo em resposta, mas não conseguiu evitar sentir um nó no peito. Talvez fosse apenas paranoia. Afinal, Amanda era carismática e sempre atraía a atenção. Ele sabia disso desde o dia em que a conheceu, mas o trabalho de Oliver era mais do que uma distração. Representava seu compromisso. Ele acreditava que, ao conseguir a promoção, finalmente daria a Amanda a segurança que ela sempre quis. Ela não teria que lidar com o estresse do trabalho, colegas irritantes ou horas extras. Ele imaginava o momento em que a surpreenderia com a notícia, visualizando seu sorriso, ao saber que poderia, finalmente, largar tudo e começar o novo capítulo que sempre sonharam. Uma casa maior, um berço no quarto ao lado, talvez até um cachorro correndo no quintal. No entanto, enquanto Oliver trabalhava arduamente por esse futuro, não percebeu que estava se afastando do presente. Momentos simples como jantar ou conversar sobre o dia já não tinham o mesmo calor. Amanda parecia mais distante, mas ele atribuía isso à sua própria carga de trabalho. Ele via isso como um pequeno preço a pagar. Oliver preferia acreditar que, no final, tudo valeria a pena. Naquela noite, enquanto Amanda se preparava para dormir, ele a observou
por alguns segundos. Ela parecia calma, mas havia uma certa distância em seu olhar que ele não conseguia decifrar. Ele se perguntou se ela era tão feliz quanto ele acreditava. Boa noite, disse ela, apagando a luminária ao lado da cama. Oliver ficou em silêncio por um momento antes de responder. Boa noite, ele murmurou, com o coração ainda pesado. Embora não pudesse identificar exatamente o porquê, algo naquele silêncio o incomodava profundamente. A festa de fim de ano chegou e Oliver se postou diante do espelho, ajeitando a gravata com um pequeno suspiro de desconforto. Ele não era fã de eventos sociais, especialmente quando envolviam pessoas que mal conhecia, mas Amanda insistira tanto que ele cedeu. Vai ser divertido, ela dissera, sorrindo animada, enquanto se arrumava no quarto. Oliver sabia que, apesar de sua relutância, pequenos compromissos como aquele faziam parte de um casamento saudável. Ele também queria estar mais presente na vida de Amanda, algo que sentia ter negligenciado. Quando chegaram ao local, Oliver foi imediatamente impactado pelo ambiente vibrante. Luzes coloridas piscando ao som de música animada, garçons circulando com bandejas de champanhe e uma banda ao vivo, tocando clássicos de fim de ano. Amanda estava radiante. Ela usava um elegante vestido vermelho que realçava sua beleza natural, e seus olhos brilhavam com uma energia que Oliver não via há muito tempo. Ele não pôde deixar de sorrir ao vê-la tão feliz, mas, ao mesmo tempo, algo dentro dele se sentia inquieto, um sentimento que ele não conseguia nomear, mas que se agarrava a ele como um peso no peito. Amanda foi rapidamente recebida por colegas de trabalho, apresentando Oliver em um tom casual. Este é meu marido, dizia ela, entusiasmada, enquanto Oliver assentia educadamente e apertava algumas mãos. As conversas fluíam com risadas e brindes, mas Oliver, sendo mais reservado, mantinha suas palavras ao mínimo. Ele notou que, por várias vezes, o olhar de Amanda parecia procurar por alguém. Procurando alguma coisa? Ele perguntou, mas ela apenas balançou a cabeça com um sorriso. Não, só vendo quem mais chegou. Um pouco mais tarde, Amanda o apresentou a Ethan. Oliver reconheceu o nome. Era aquele colega engraçado que ela mencionava de vez em quando. Ethan era carismático, com um sorriso fácil e uma atitude descontraída, que parecia encantar a todos ao seu redor. Então você finalmente trouxe o maridão, brincou Ethan, estendendo a mão. Estávamos começando a pensar que ele era um mito. Oliver riu educadamente. Mas algo em Ethan o incomodou. Talvez fosse a forma casual como ele interagia com Amanda, ou como seus olhos se demoravam nela, mais do que Oliver gostava. Mesmo assim, Oliver decidiu não pensar demais nisso. Ele não queria estragar a noite com preocupações infundadas. Com o passar da festa, Amanda e Ethan pareciam cada vez mais próximos. Eles compartilhavam piadas internas que Oliver não conhecia, riam de histórias com as quais ele não estava familiarizado e, por vezes, pareciam estar em seu próprio mundo. Oliver tentou se distrair conversando com outros convidados e provando os aperitivos, mas sua atenção continuava voltando para Amanda. Ele notou como ela se inclinava um pouco quando falava com Ethan, como tocava seu braço casualmente enquanto ria, e como seus olhares pareciam se demorar um pouco demais. Eventualmente, Amanda disse que iria ao banheiro. Oliver apenas assentiu, tentando não parecer inquieto, mas estava em alerta. Os minutos se passaram e ela não voltou. Então, ele percebeu algo. Ethan também havia sumido. A constatação o atingiu como um soco e seu coração começou a disparar. Ele tentou dizer a si mesmo que era apenas coincidência, mas não conseguia ignorar a sensação de que algo estava errado. Enquanto esperava, Oliver tentou disfarçar seu desconforto, mas seus olhos não paravam de esquadrinhar o salão em busca de Amanda ou Ethan.
Quando ela finalmente retornou, algo nela havia mudado. Seu cabelo estava levemente desarrumado, suas bochechas estavam coradas. Ele tentou culpar o álcool ou a agitação da festa. Momentos depois, Ethan também reapareceu com seu sorriso casual de sempre. Oliver notou que eles evitaram se olhar diretamente, o que apenas alimentou sua ansiedade. Ele queria perguntar a Amanda o que havia acontecido, mas sabia que não era o momento nem o lugar certo. A festa continuou, mas para Oliver, tudo parecia distorcido. A música soava distante, as risadas de todos pareciam longínquas, e o sorriso de Amanda, que antes o confortava, agora parecia guardar segredos que ele tinha medo de descobrir. O sentimento que ele vinha tentando ignorar finalmente se tornou real, e uma semente de dúvida começou a brotar em seu coração. Naquela noite, Oliver mal conseguiu esconder seu mal-estar. Após o jantar, Amanda disse que iria tomar um banho para relaxar antes de dormir. Ele apenas assentiu, encarando seu prato vazio, lutando contra os pensamentos que corriam por sua mente. Oliver observava cada detalhe, os horários, as desculpas, a forma como Amanda mantinha o celular constantemente por perto. A suspeita o estava consumindo, e ele sentia que estava prestes a descobrir algo que mudaria sua vida para sempre. O som da água correndo encheu a casa, enquanto Oliver permanecia na sala de estar, olhando para o celular de Amanda sobre a mesa. Era raro ela deixar Lu fora de seu alcance, o que apenas aumentou sua incerteza. Por meses, ele havia evitado invadir sua privacidade, mesmo quando suas dúvidas o consumiam. Ele acreditava que respeito e confiança eram os pilares de qualquer relacionamento. Mas naquela noite, sua tensão havia chegado ao limite. Com as mãos trêmulas, ele pegou o celular. Estava bloqueado, mas ele sabia a senha. Era uma data importante para ambos, ou pelo menos costumava ser. Oliver hesitou por um momento, encarando a tela como se ela pudesse vê-lo. Ele sentia uma mistura de culpa e necessidade, mas sabia que não podia mais ignorar sua intuição. Assim que o aparelho desbloqueou, ele foi direto para as mensagens. No topo da lista, um nome familiar chamou sua atenção. Ethan. O coração de Oliver disparou enquanto ele abria a conversa. Ele tentou se preparar para o que poderia encontrar, mas nada poderia amenizar o golpe das mensagens que viu. Mal posso esperar para te ver amanhã. Aquele momento na festa foi incrível, dizia uma mensagem de Ethan enviada na manhã anterior. Amanda havia respondido: Eu também. Foi arriscado, mas valeu a pena. Te vejo amanhã, depois do trabalho. Oliver sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Ele continuou rolando, vendo mensagens tão íntimas e secretas que o deixaram enjoado. Amanda e Ethan vinham se encontrando às escondidas há semanas, talvez meses. Mencionavam horários em que ela alegava estar trabalhando, jantares em lugares discretos e até momentos na casa dele. Ele colocou o celular de volta onde estava, como se nunca o tivesse tocado, mas a dor era insuportável. Ficou sentado ali, por um tempo, tentando processar o que acabara de descobrir. Cada memória de Amanda, seus sorrisos, seus planos, sua cumplicidade, agora parecia manchada pela mentira. O som do chuveiro desligando o trouxe de volta à realidade. Amanda logo saiu do banheiro, com os cabelos ainda molhados, vestindo um roupão. Ela parecia calma, inconsciente da tempestade que estava prestes a atingi-los. Tudo bem? Ela perguntou, notando que Oliver estava mais quieto que o normal. Ele apenas balançou a cabeça. Sim, só pensando no trabalho. Por mais que quisesse confrontá-la naquele momento, Oliver decidiu esperar. Ele precisava manter a compostura, mesmo que estivesse se despedaçando por dentro. Subiu as escadas e deitou-se ao lado dela, encarando o teto enquanto ela adormecia quase que imediatamente. A diferença entre a calma dela e o turbilhão dentro dele
Era quase insuportável. Na manhã seguinte, Oliver tomou uma decisão. Ele não confrontaria Amanda imediatamente. Ele queria algo mais concreto, algo inegável que a forçasse a admitir tudo. Então, entrou em contato com um investigador particular, explicando brevemente a situação, mas enfatizando que precisava de provas sólidas. Eu entendo, senhor, disse o investigador, Richard, com voz firme. Nós cuidaremos disso. Enquanto esperava pelos resultados da investigação, Oliver começou a preparar os papéis do divórcio e manteve sua rotina, mas cada gesto, cada palavra de Amanda, agora soava amargamente irônica. A sensação de traição era sufocante, mas ele sabia que precisava aguentar um pouco mais para confrontá-la no momento certo. Alguns dias depois, Richard retornou o contato. Ele tinha o que Oliver precisava: fotos, mensagens e registros de seus encontros, tudo documentado em detalhes. Quando Oliver viu as evidências, sentiu algo dentro dele se quebrar sem chance de reparo. Ele havia temido, imaginado, até esperado estar errado, mas agora não havia como escapar da verdade. Ele olhou para as imagens com uma expressão vazia, o coração em pedaços. Amanda e Ethan foram vistos entrando em um motel e saindo horas depois. As fotos mostravam sorrisos, toques e olhares que Oliver não recebia há muito tempo. Naquela noite ele fosse ida às... Na noite, ele voltou para casa com os papéis do divórcio já preparados. Ele não precisava mais de desculpas ou explicações. A verdade estava bem na sua frente. E ele sabia que nada mudaria o que ela havia feito. Amanda ainda estava no trabalho, e Oliver usou o silêncio para pensar. Quando ela chegasse, não haveria como evitar. Ele não sabia exatamente o que diria, mas sabia que seria o fim. Quando Amanda chegou em casa, Oliver já estava sentado à mesa de jantar, com os documentos do divórcio sobre a madeira entre eles. O ar parecia denso. Ela pareceu surpresa ao vê-lo tão sério, tão imóvel. Você está bem, se... Amanda perguntou, pendurando a bolsa na cadeira ao lado. Sua voz soava casual, mas Oliver não respondeu de imediato. Ele ergueu os olhos lentamente, deixando-a sentir a gravidade de seu olhar. Precisamos conversar, disse ele. Seu tom tão firme que Amanda congelou no lugar. Ela o estudou por alguns segundos, sentindo que algo estava muito errado. Sobre o quê? Ela perguntou, sentando-se à sua frente com um sorriso nervoso que não alcançava os olhos. Oliver não perdeu tempo. Ele deslizou os papéis do divórcio em direção a ela, junto com as fotos e mensagens que o detetive havia reunido. Amanda franziu a testa, confusa, até que seus olhos caíram sobre as evidências. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sua expressão mudou rapidamente, de surpresa para pânico e então para culpa e desespero. Oliver, não é o que parece. Ela começou gaguejando, mas ele levantou a mão para interrompê-la. Eu não quero desculpas, Amanda. Não quero explicações. Eu já sei de tudo, disse ele, sua voz baixa, mas tensa com a emoção contida. Eu confiei em você, dediquei minha vida inteira a este casamento. E é assim que você me retribui? Amanda permaneceu em silêncio, o rosto alternando entre choque e vergonha. Ela sabia que não havia como negar. A prova era irrefutável. Eu, eu cometi um erro. Ela finalmente admitiu, a voz trêmula. Foi um momento de fraqueza. Eu nunca quis te machucar. Oliver soltou uma risada amarga, vazia de alegria. Um momento de fraqueza? Ele apontou para as fotos. Isso não é um momento de fraqueza, Amanda. É uma escolha que você fez repetidamente. Amanda tentou se justificar, mas suas palavras não tinham mais peso. Oliver não estava interessado no que ela tinha a dizer. Sua mente estava decidida. Ele se levantou, a postura firme, mas a dor evidente em cada movimento.
Eu quero que você assine estes papéis. Quero que isso seja feito agora. Não tenho mais nada a dizer. Ela tentou objetar, apelar para os sentimentos que um dia os uniram, mas Oliver permaneceu firme. Ele sabia que ceder significaria perder seu autorrespeito, e ele não faria isso. Amanda assinou os papéis naquela mesma noite, as mãos tremendo enquanto segurava a caneta. Quando terminou, Oliver recolheu os documentos, olhou para ela uma última vez e disse: Você fez sua escolha. Agora estou fazendo a minha. Depois que Amanda partiu com apenas uma mala de roupas, Oliver sentiu uma mistura de alívio e dor. A casa parecia estranhamente vazia, mas ele sabia que precisava daquele espaço para se reconstruir. Ainda assim, não conseguia se livrar de um sentimento de injustiça. Ele havia perdido algo precioso, e Amanda e Ethan pareciam sair ilesos. Não era apenas o fim do casamento que o abalava, mas também o fato de que aqueles que o traíram poderiam seguir com suas vidas, como se nada tivesse acontecido. Nas semanas seguintes, Oliver começou a planejar. Ele não pensava em ferir ninguém fisicamente. Não era quem ele era, mas ele queria que Ethan enfrentasse, no mínimo, alguma consequência por suas ações. Ele se lembrou de algo que Richard lhe dissera. Ethan era conhecido no trabalho, mas sua reputação estava longe de ser impecável. Era do tipo que manipulava situações para benefício próprio, e o caso com Amanda não era o primeiro boato de infidelidade. Oliver decidiu agir. Usando as evidências que Richard havia coletado, ele enviou anonimamente as fotos e mensagens para o Departamento de Recursos Humanos de Ethan, junto com uma breve carta explicando como a conduta de Ethan estava afetando o ambiente profissional e moral da equipe. Ele não mencionou Amanda, deixando-a fora dos holofotes, mas garantiu que o nome de Ethan permanecesse nas discussões internas da empresa. A resposta foi rápida. Ethan foi chamado para uma reunião e a notícia se espalhou entre os colegas. Ele tentou se defender, mas as provas eram fortes demais para serem ignoradas. A empresa decidiu demiti-lo, citando conduta incompatível com seus valores. Quando Oliver soube da notícia, sentiu uma onda de satisfação e alívio. Não era vingança no sentido mais cruel, mas uma forma de restaurar algum equilíbrio. Ethan havia se aproveitado da confiança alheia e agora estava lidando com as consequências de seus atos. Oliver, no entanto, se recusou a deixar que esse resultado o definisse. Ele sabia que havia um longo caminho pela frente, um caminho que exigia coragem, paciência e reconstrução. Mas, pelo menos, sentia que havia recuperado um pedaço de sua dignidade, algo que ninguém jamais lhe tiraria novamente. A manhã seguinte pareceu diferente. A luz do sol entrava na casa de Oliver, iluminando os espaços vazios ao seu redor. Apesar de tudo o que havia acontecido, ele sentiu algo que não sentia há muito tempo: paz. Não que a dor tivesse desaparecido. Ela ainda estava ali, ecoando em seu peito, mas ele sabia que pela primeira vez em meses estava no controle de sua própria vida. Amanda se fora, e com ela, o peso da desconfiança e da mentira. A casa, que antes parecia um espelho de seu casamento, agora era um sinal de um novo começo. Ainda assim, os dias que se seguiram foram difíceis. Oliver enfrentou sua solidão de frente, sem distrações ou desculpas. Ele não tinha mais as horas exaustivas de trabalho para justificar sua distância emocional, nem as discussões veladas com Amanda para preencher o silêncio. Era apenas ele, sozinho com suas emoções mais cruas. À noite, muitas vezes se sentava no sofá com uma xícara de café, deixando que a quietude que antes o assustava se tornasse algo reconfortante. Certo dia, ele estava caminhando em um parque próximo e viu um grupo de pessoas reunidas sob uma grande tenda. Havia vozes animadas e risadas, e uma energia que contrastava com o silêncio dentro dele. Curioso, ele se aproximou
e percebeu que era uma iniciativa voluntária. Um grupo distribuía comida e roupas para pessoas em situação de vulnerabilidade. Oliver ficou ali, por um momento, observando como tudo funcionava. Parecia uma estrutura simples, mas cada gesto tinha algo de profundamente humano. Um homem mais velho, que parecia estar no comando, notou Oliver e o convidou a entrar. Sempre podemos usar mais um par de mãos, disse o homem com um sorriso acolhedor. Oliver hesitou por alguns segundos, mas acabou concordando. Ele passou a tarde distribuindo refeições e conversando com as pessoas que vinham em busca de ajuda. Cada história que ouvia abria uma nova janela para uma vida diferente, histórias de resiliência, perda e luta para continuar. Embora estivesse ali para ajudar, sentia que era ele quem estava sendo ajudado. No final do dia, o coordenador agradeceu e o incentivou a voltar quando quisesse. Naquela noite, Oliver percebeu algo importante. Há mais na vida do que as feridas que carregamos. A dor era real, mas não precisava durar para sempre. Ele decidiu que, em vez de se deixar consumir pelo ressentimento, usaria aquela energia para construir algo novo e com propósito. Poucas semanas depois, Oliver já era um voluntário regular no grupo. Ele ajudava a organizar doações, conversava com as pessoas que precisavam de apoio e até começou a liderar algumas iniciativas. Em um desses eventos, ele conheceu Clara, uma professora que também dedicava parte do seu tempo ao voluntariado. Clara era gentil, com um sorriso sereno e uma sinceridade que prendeu a atenção de Oliver. Eles começaram a conversar e, em pouco tempo, essas conversas se transformaram em encontros fora do trabalho voluntário. Clara não se parecia em nada com Amanda, e Oliver apreciava isso profundamente. Ela era transparente, genuína e compartilhava os mesmos valores que ele sempre esperou encontrar em uma parceira. O relacionamento deles floresceu aos poucos, sem pressa, mas com uma conexão que parecia autêntica. Pela primeira vez em muito tempo, Oliver sentiu que estava verdadeiramente se reconstruindo, não apenas sobrevivendo. Apesar das cicatrizes deixadas pelo passado, ele percebeu que elas não o definiam. Eram lembretes de uma jornada dolorosa, mas também de crescimento e aprendizado. Oliver sabia que nunca esqueceria o que aconteceu, mas isso não significava que precisava carregar esse peso para sempre. Ele escolheu olhar para o futuro, para as novas oportunidades que a vida lhe oferecia. Meses mais tarde, enquanto caminhava no parque com Clara, ele se lembrou de uma frase que tinha ouvido de alguém que ajudou na tenda dos voluntários. A vida pode te derrubar com força, mas ela também te dá as ferramentas para se reerguer, se você decidir usá-las. Oliver sorriu, percebendo o quanto aquilo ressoava com ele. Ele tinha descoberto não apenas uma nova razão para seguir em frente, mas também uma nova versão de si mesmo, mais forte, mais consciente e, acima de tudo, em paz. Sua história não era apenas sobre traição ou perda, era sobre redenção, sobre encontrar sentido na adversidade e sobre perceber que, mesmo na nossa dor mais profunda, sempre existe um caminho para recomeçar, e que esse caminho, por mais assustador que pareça, pode levar a algo muito maior do que jamais imaginamos. Obrigado por assistir ao vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!